Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que estiver a ver o vídeo. Fala cá deste lado, Dírio Mit, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria. Faço este vídeo para explicar como deve ser feita a contabilização de operações que envolvem moeda estrangeira. Primeiro dizer que para todas as empresas que estão a operar em Moçambique, é obrigatório usar o metical como a moeda da preparação das suas demonstrações financeiras. Mas, ao mesmo tempo, as empresas que estão em Moçambique não estão impedidas de realizar transações com empresas que estão no exterior. Então, essas transações essas transações de empresas moçambicanas com empresas estrangeiras, obviamente, vai obrigar com que se tenha uma moeda diferente, uma moeda de transação diferente do metical. Muitas vezes recorre-se ao dólar, ok? Por ser, vamos lá, por ser o dólar, a moeda das transações internacionais. Então, para melhor percebermos isto, vamos a um exercício prático. O exercício diz o seguinte: a empresa A deve à empresa B $100.000 norte-americanos, ok? Resultantes de compra e venda de mercadoria efetuada no dia 5 de dezembro de 2022. Deixa-me explicar um pouquinho este parágrafo. Temos aqui duas empresas, a empresa A e outra empresa designada de empresa B. A empresa A, vamos assumir que seja a empresa moçambicana, ok? Então, disse que a empresa A, a empresa moçambicana, comprou uma mercadoria, ok, no valor de $100.000 junto a uma empresa estrangeira designada de empresa B. Então, no dia 5, no dia em que esta operação teve lugar, nós tínhamos câmbio para venda e câmbio para compra, ok? Este câmbio é o câmbio oferecido ou disponibilizado pelo banco, ok? Então, a empresa A tem uma obrigação com a empresa B. No entanto, a empresa A precisa de pagar a sua obrigação utilizando o dólar, mas podemos assumir que ela não detém o dólar. Então, para que ela tenha o dólar, ela tem que ir comprar. Ok? O que significa que se a empresa A compra, o banco vai vender o dólar. Então, neste caso, temos o valor de compra e o valor de venda. Então, a empresa A tem uma fatura de $100.000. Então, a empresa A precisa de $100.000 para quitar a sua dívida. Neste caso, a empresa A terá que procurar alguma instituição, pode ser o banco, casa de câmbio, que venda o dólar, ok? E neste exercício, ou neste dia, disse que o preço de venda do dólar era de 70 meticais, ok? Por dólar. Então, no dia 12, aconteceu uma coisa mais ou menos como esta.
ok? Nós temos, compramos mercadoria, deixa-me marcar aqui, compramos mercadoria no dia 5, ok? No valor de $100.000. No entanto, nós precisamos saber qual é o valor que nós vamos reconhecer na nossa escrita, ok? Sendo que temos um valor de compra e um valor de venda do câmbio. Então, neste caso, porque nós aqui precisamos do dólar e estamos a dever um fornecedor que usa o dólar, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o valor da fatura, que são os $100.000, vezes 70. 70 que é o preço de compra, de venda. Então, para nós podermos comprar o dólar, precisamos desembolsar 70 meticais por cada unidade de dólar. Então, para ter 100.000 unidades de dólar, nós precisamos de 7 milhões de meticais, ok? Então, o lançamento simples poderia ficar assim: debitávamos a 211, que é a conta de compra de mercadorias, no valor de 7 milhões, e creditávamos a conta de fornecedores, conta corrente, no valor também de 7 milhões, ok? Então, o exercício diz que no dia 10, fomos fazer um pagamento de 40% da dívida, ok? Então, 40% da dívida, estamos a falar de um total de $100.000 vezes 40, ok? Isto aqui dá $40.000, isso no dia 10. Mas no dia 10, a taxa de câmbio sofreu uma alteração, ok? Lembre-se que quando nós fizemos a compra, o dólar pela venda estava 70 meticais e hoje, dia 10, está a 75. Então, sofreu um incremento, a taxa do câmbio sofreu um incremento, sofreu um acréscimo, ok? De 5 meticais. Então, se nós tivéssemos pago no dia 5, se nós tivéssemos pago este valor de $40.000, nós teríamos gasto 2.800.000, ok? Mas já que não pagamos naquele dia, no dia 5, só fizemos o pagamento no dia 10 de uma parte do valor, então o dólar ele apreciou. E o facto do dólar ter apreciado significa que nós vamos pagar 75 meticais, ou seja, vamos pagar um valor correspondente a 3 milhões de meticais, ok? O que significa que tivemos um prejuízo, ok? Tivemos uma variação desfavorável na ordem dos 200.000 meticais, ok? Como é que nós reconhecemos essa transação, esse pagamento? Obviamente, vamos debitar a conta fornecedores, ok? 2.800.000. E também vamos debitar a conta de gastos, ok? Vamos debitar a 6941, que são as diferenças de câmbio desfavoráveis realizadas no valor de 200.000 meticais. São realizadas porque houve pagamento, nós pagamos. Então, essa diferença de câmbio, ela é realizada, ela aconteceu, efetivou-se. Então, da nossa conta, temos que desembolsar 3 milhões, ok? Então, depois disso, nós temos que fazer uma atualização
da dívida que temos com o nosso fornecedor. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos pegar a diferença, ok? Pagamos, tínhamos 100 mil, pagamos 40 mil, então significa que estamos a dever 60, ok? Então, vamos achar a diferença. Vamos achar a diferença entre 75 menos 70, ok? 75 é a taxa de câmbio hoje e 70 foi a taxa do câmbio no dia da compra. Então significa que nós temos uma diferença desfavorável na ordem de 5 meticais por dólar. Então significa que 60 mil dólares vezes 5, ok? Isto dá 300 mil. Então significa o quê? Significa que a nossa dívida com o fornecedor vai aumentar em 300 mil meticais, ok? E também a nossa perda, os nossos gastos vão aumentar em 300 mil meticais também, ok? Então fica mais ou menos isto. O que temos que ter em consideração é que no dia em que nós fazemos o pagamento, ok, parcial, pode ser parcial, de uma dívida a um fornecedor estrangeiro, temos também a obrigação de não só reconhecer o pagamento, temos que atualizar a dívida que temos com o fornecedor. Então, neste caso, a nossa dívida aumenta, ok? Então, vamos para o dia 20. Dia 20 diz que houve um pagamento de 500 mil dólares, quando as taxas de câmbio eram de 50 meticais pela compra e 55 pela venda. Então nós podemos ver aqui que houve uma desvalorização do dólar, ou seja, o valor do dólar no dia 20 baixou. Isso significa o quê? Significa que nós temos um ganho, ok? Porque a nossa dívida estava a um valor um pouquinho alto comparativamente ao atual, ok? Então vamos fazer aqui um cálculo básico no dia 20. No dia 20, ok? No dia 20 nós temos fornecedores, vamos pagar os 500, vamos pagar os 5 mil dólares, ok? Então, os 5 mil dólares correspondiam, ok? 375 mil, ok? No entanto, por causa da desvalorização do dólar, ok? Os 5 mil dólares correspondem a 275 mil, o que significa que tivemos um ganho na ordem de 100 mil meticais, ok? Tivemos um ganho na ordem de 100 mil meticais. Então, tivemos um ganho na ordem de 100 mil meticais. Então, a contabilização é feita da seguinte forma: vamos debitar a conta fornecedores, vamos creditar a conta fornecedor é debitada no valor total, ou seja, o valor antigo, aquele que está lá na conta do nosso fornecedor, ok? E temos aqui a conta bancária vai creditar pelo valor efetivamente pago, ok?
e a conta de rendimentos vai acreditar por 100 mil meticais, que é a diferença entre o que devia ter sido pago e o que foi pago. A diferença é favorável para nós porque o dólar baixou, então vai ser de 100 mil meticais, ok? Então, depois disso, o que nós temos que fazer é atualizar a nossa dívida com base no novo câmbio, ok? Então, neste caso, nós estávamos a dever 60 mil, ok? Menos 5 mil, significa que estamos a dever agora 55 mil, ok? Estamos a dever 55 mil. Então, se estamos a dever 55 mil, ok? Vamos fazer o quê? Vamos encontrar a diferença entre o câmbio do dia 10 e o câmbio do dia 20. Temos uma diferença de 20 meticais, ok? Significa que houve uma redução, ok, de 20 meticais para a aquisição de uma unidade de dólar, ok? Então isso significa o quê? Que nós temos que pegar os 55 mil, que é a nossa dívida, 55 mil dólares, vezes esta diferença aqui, isto vai dar 1.100.000 meticais. Então nós vamos proceder com o reconhecimento dessa operação. Vamos debitar a conta fornecedores no valor de 1.100.000 meticais e vamos creditar a conta 7842, diferenças de câmbio favoráveis não realizados, ok? Não realizados porque é simplesmente uma atualização, nós ainda não efetuamos o pagamento, ok? Então, depois disso, temos o dia 31, o exercício pede com que atualizemos o nosso câmbio. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós já sabemos que temos um saldo em dívida de 55 mil dólares, ok? Temos um saldo em dívida de 55 mil dólares. Então, do dia 20 para o dia 31, o câmbio sofreu sofreu o câmbio valorizou, ok? Então o câmbio passou, a taxa de câmbio passou dos 55 para os 90 meticais. Então temos uma diferença de 35 meticais, ou seja, o dólar subiu, ok? Apreciou em 35 meticais, ok? Então vamos dizer 55 mais 35, que é o valor da apreciação, ok? Vai nos dar o novo valor, vai nos dar a nova taxa, ok? Então 35 meticais vezes os 55 mil dólares, isto dá 1.925.000 meticais, ok? Então, é esta transação que nós temos que reconhecer. Significa o quê? Significa que nós tivemos um prejuízo na ordem de 1 milhão
e 925 mil meticais, e a dívida com o fornecedor, ok, também apreciou nessa quantia. Então, os razões esquemáticos seriam estes aqui. Teríamos este valor, teríamos o único valor relativo à compra, ok? E na conta fornecedores, registramos todos os movimentos a débito, todos a créditos, ok? Então, teríamos aqui um saldo credor de 4.950.000, na conta de diferenças cambiais desfavoráveis realizados, teríamos aqui um saldo credor de 200 mil meticais. Na conta de depósito à ordem, teríamos um saldo credor de 3.275.000 meticais. Nas diferenças cambiais não realizadas, ok, desfavoráveis, teríamos um saldo devedor de 2.225.000 meticais. E na conta de diferenças cambiais favoráveis, teríamos um saldo credor de 1.100.000 meticais. E na conta de diferenças cambiais favoráveis realizados, teríamos este saldo credor de 100.000 meticais. Termina por aqui a minha apresentação e muito obrigado. Dírio Meet.